1921, o Dr. Ramiro Gama já havia procurado o seu Manuel Pessoa de Campos para pedir que ele cedesse o prédio lá da rua Walter Franklin para ser uma escola do distrito. O Manuel Pessoa disse a ele que sentia sinceramente não poder atender, porque havia prometido destinar o prédio à sede própria do grupo espírita. Mas este prédio, ele disse para o Ramiro, não deixará de ser ele também uma escola, pois vai ensinar aos seus alunos a ciência do amor, a filosofia do bem, a religião da caridade. No dia 1º de setembro de 1923, foi instalada a escola primária do Grupo Espírita Fé e Esperança, com o nome de Escola Francisco Cerqueira, em homenagem ao primeiro bibliotecário do Grupo Espírita Fé e Esperança. Francisco Ferreira de Cerqueira era um antigo funcionário da Estrada de Ferro Central do Brasil. Ele faleceu no dia 19 de abril de 1929 e era casado com Dona Rita Cerqueira, conhecida como Mãe Ritinha. A direção da escola era da professora, senhora Ruth Lacerda, filha do professor Alexandre Lacerda. 17 alunos foram matriculados, embora a escola comportasse 30. Muitas senhoras passaram pela direção desta escola e entre elas destacamos a senhora Elza, Dona Elza Farias, que prestou gratuitamente por dezenas de anos seu trabalho de amor à causa espírita. Firme, cantando alto, sorrindo livre, quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Também em 1923 foi instalado um albergue noturno. Ele servia às pessoas que não tinham onde dormir aqui no distrito. Viajantes, pessoas sem rumo, mendigos, todos eram recebidos no albergue. Esse albergue era composto de 2 dormitórios, com 6 leitos cada um e 2 sanitários com chuveiros, tudo separado para ambos os sexos. Este albergue funcionou até 1957, quando foi necessário suspender suas atividades porque eles não atendiam mais a grande demanda e exigências sanitárias da cidade. Em seu lugar, instalou-se o Departamento Social, com máquinas de costura para aulas de corte e confecção de roupas, e essas roupas todas eram destinadas à distribuição aos pobres. Lá naquela sala trabalharam Celina Reis, Julieta Arbex, Alice Arneiro, Emília Reis, Aide de Paula, Marcolina Lima, Ondina Torno, Aida Egito Cerqueira e Dona Julieta Aguiar. Em 1929, o seu Manuel Pessoa de Campos adoeceu e foi para Portugal, sua terra de nascimento. Ele foi para lá buscar tratamento médico. Um ano depois, no final do mês de fevereiro, o coronel Ângelo de Matos recebeu aqui no distrito de Entre Rios um telegrama. Nesse telegrama noticiavam a morte do amigo Manuel. Isso aconteceu, a morte do seu Manuel Pessoa aconteceu no dia 23 de fevereiro daquele ano de 1930. Quando abriram o inventário e abriram o testamento, verificaram que todas as disposições das doações estavam incluídas. Estas doações foram somente feitas pelo Manuel Pessoa de Campos. Os irmãos dele não tomaram parte. Até contam que o José, irmão do seu Manel, uma vez por mês levava uma carroça de verduras e legumes para o grupo. Mas a doação dos imóveis foi feita só pelo senhor Manuel Pessoa de Campos. No dia 22 de novembro de 1930, instalou-se, ainda lá no antigo prédio, um pequeno salão para meninas desamparadas. Em homenagem ao grande humanitário português, foi dado a este asilo o nome de Asilo de Órfãos Manuel Pessoa de Campos.
Este asilo tinha acomodações tão boas que na Revolução de 1930, o comandante das tropas sediadas em Entre Rios pediu às dependências do GEF, Grupo Espírita, para a instalação de um hospital de acampamento de doação de sangue para o caso de ser necessário, dizendo que poderia ocorrer prováveis combates com tropas adversárias. Em 1935, chegou a Entre Rios um recém-formado médico parteiro. Era assim que se chamava. Ele já era formado em odontologia e farmácia. Depois fez o curso de medicina. Este homem se chamava Walter Gomes Franklin. E ele tinha vontade de dar assistência, uma assistência maior às mães pobres. E para isso ele procurou a diretoria do Grupo Espírita Fé e Esperança e pediu para que eles cedessem a sala de frente do prédio para poder fazer os atendimentos que ele queria. A diretoria concordou e fez as adaptações necessárias para que se criassem 2 leitos. Logo no ano seguinte, já eram 6 leitos. Estava então criada a Maternidade de Entre Rios, cujo objetivo era cuidar gratuitamente das mães que não tinham como e nem onde dar à luz aos seus filhos. Tudo isso que nós estamos falando desde o princípio do programa se refere a prédios que não existem mais, imóveis que já foram demolidos e que neles surgiram novos imóveis. Para comprovar a existência desses prédios, vocês estão vendo essas fotos antigas que nós estamos divulgando para vocês. Mas não podemos ir lá aonde era, porque hoje já existem outras coisas no lugar e vocês vão saber daqui a pouco.